Oi, gente! Tudo bem, queridos? Yeah! Nós estamos aqui para a aula de cinemática, a aula de cinemática dinâmica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as leis de Newton e as principais forças que atuam sobre esse mundo newtoniano do século XVII. Muito importante para as revoluções industriais e para o entendimento das acelerações, das forças e das maneiras como os corpos trocam interações entre si. Então, olha só, essa aqui é a primeira lei. A primeira lei de Newton diz o seguinte: os corpos, todos os corpos do universo, resistem à variação da velocidade. Ou seja, está errado dizer que corpos gostam de repouso ou gostam de movimento. Eles não gostam de nenhum dos dois em específico. Eles apenas querem manter a sua velocidade. Então, a massa é proporcional à preguiça, à inércia de um corpo, que é proporcional à sua resistência em relação a variações de velocidade geradas devido a forças de agentes externos. Então, o que diz a lei da inércia? Todo corpo resiste à variação da velocidade na medida da sua massa e de sua inércia. Quanto maior a massa e maior a inércia, mais o corpo vai resistir a variações de velocidade e serão necessárias forças maiores para fazê-lo trocar de estado de movimento. Se um corpo está parado, ele quer manter a velocidade nula para sempre. Daí os puxões para trás, quando o ônibus acelera para frente. Mas também, se você estiver em movimento, a sua tendência é continuar em movimento. Como, por exemplo, quando você vai para frente, quando o ônibus dá uma grande freada. Ou quando você faz uma curva para a direita e parece que você é lançado para a esquerda, mas não. É só a porta à esquerda que fez a curva devido à ação sobre o carro e encontra você que tem a tendência de sair pela tangente. Então, corpos sempre resistem à variação de velocidade na medida da sua massa e da sua inércia. Se está parado, quer continuar parado. Se está em movimento, quer continuar em movimento. Então, na freada de um ônibus, você continua para frente com a mesma velocidade. E quer fazer curva, você não quer. Você segue pela tangente, encontrando o carro ou o meio de transporte que já conseguiu fazer a curva devido à ação de forças. Já a segunda lei de Newton é da força resultante, chamado princípio fundamental da dinâmica. Ele diz que a força resultante, que é a soma das forças motoras menos a soma das forças resistivas ou dissipativas numa determinada direção. Coloquei aqui notação vetorial, mas eu estou analisando só uma direção. Isso é proporcional à massa vezes a aceleração. Quanto maior a massa, maior a força resultante para gerar a mesma aceleração. Essa aceleração pode ser tangencial ou centrípeta, caso ela não realize trabalho, caso ela seja perpendicular ao movimento. Já a aceleração tangencial realiza trabalho, muda o módulo da velocidade, pedais num carro, direção num carro. Já a terceira lei é a que mais engana, viu? Mais difícil. O que diz a terceira lei? Toda vez que um corpo aplica uma força sobre um outro, esse outro devolve a mesma força, na mesma direção, em sentidos opostos e sempre em corpos diferentes. Então, qual é a força que empurra o nadador para frente? Não é a do seu braço, é da água. Ele empurra a água para trás e a água, em reação, empurra ele para frente. Qual a força que sobe em helicóptero? A força do ar. O motor do helicóptero empurra o ar para baixo e o ar empurra o helicóptero para cima. Isso, devido ao princípio da ação e reação, o que acaba acontecendo é que todas as forças no universo sempre aparecem em pares de ação e reação e nunca se anulam, porque estão em corpos diferentes. Quais podem ser essas forças que podem vir a aparecer? Elas estão aqui, ó. Vou contar um pouquinho para vocês sobre essas forças. Depois a gente vai fazer isso de maneira mais específica. Então, primeiro a gente tem o peso, que é a força de atração gravitacional. Lembra que em cada ponto do universo você tem um peso diferente. O peso é extrínseco, assim como a gravidade, que depende do planeta ou do corpo astronômico do qual você está perto. A sua massa não. Não! A sua massa é uma medida de resistência
ao movimento, resistência à variação da velocidade. É a inércia, é a preguiça em ter variação de velocidade. É uma grandeza intrínseca. A sua massa você carrega para qualquer ponto do universo. O peso e a gravidade, não. Eles são extrínsecos, a massa é intrínseca. Lembrando que se um planeta atrai um corpo atrai o planeta também, por ação e reação. Então a reação da força-peso não é anormal, não é o esmagamento, não é o atrito, não é nenhuma delas. A reação do peso é sempre uma força menos peso que atua no centro do planeta, que puxou aquele corpo gravitacionalmente. Aí aqui nós temos a reação de contato normal, que é igual ao esmagamento. No caso aqui, por exemplo, um bloco de peso 20, esmaga o chão com 20, normal 20 para cima. Mas se tivesse esse bloco e mais uma força de 10 para baixo, a normal seria 30. Se esse corpo tivesse uma força de 5 para cima, então ficaria peso 20 menos 5, daria um esmagamento 15. E aí a normal seria 15 também. E se um dia você puxar esse corpo com 20, se anula com peso, aí a normal tende a 0. E aí o corpo perde contato com a superfície. Aqui nós temos a tração, que atua em fios ideais. Ninguém vai usar um fio pesado para puxar uma carga, né? A massa do fio tem que tender a 0, tem que ser muito menor do que as cargas que você puxa. E depois a gente vai ver com tranquilidade, né, os casos de polias e de máquina de ato, mas a tração ela são forças de origem, no fundo, elétricas que agem em fios ideais. Além disso, nós temos a força elástica restauradora, sempre oposta em relação ao vetor de deslocamento. Em maneira modular, a força elástica é proporcional, constante da mola, à deformação, que é a variação de comprimento da mola. Então a tração age em fios e a força elástica age em molas. As molas resistem tanto à deformação no aumento de comprimento quanto na contração. Os fios eles só resistem quando eles são esticados. A mola é quando ela é esticada e comprimida. F igual a kx, o que a gente chama de lei de Hooke. A força é proporcional à deformação, constante da mola. E finalmente temos a força de atrito. Forças dissipativas, né, de fricção tangencial. São sempre dissipativas e são sempre contra o movimento ou a tendência de movimento. Beleza? Então, peso, atração gravitacional, reação e esmagamento, tração em fios, força restauradora em molas, compressíveis ou distendíveis, e forças de atrito viscosas sempre contra o movimento ou a tendência de movimento. E as 3 leis de Newton, lei da inércia, lei da aceleração e lei da ação e reação. Na nossa próxima aulinha teórica sobre cinemática, a gente vai começar a colocar toda essa linguagem em prática. Valeu? Até mais. Give it away, give it away, give it away now. Beijos, amores.